Bom, vou passar para o professor Bruno Speck. Então, eu queria que desse um apanhado geral sobre, comparativo aí, sobre o financiamento de campanha nas grandes democracias. Poxa, esse é um tema grande. Tem uma vasta experiência internacional de não só de regular financiamento, mas também de mudar financiamento, a regulação do financiamento nos últimos 20 anos, mais ou menos. Depois da primeira onda de novas democracias, lá no final dos anos 70, de desenvolver constituições, um modelo básico dos novos sistemas políticos, houve uma segunda onda nas quais em muitos desses países os legisladores se dedicaram a reformular aquelas primeiras regras de financiamento. E aí algumas tendências são que as regras clássicas, digamos, são, de um lado, proibir, vetar, limitar, e do outro lado, subsidiar e incentivar. Essas são, digamos, as duas linhas. A primeira linha é muito antiga, desde o início do século XX. Os países começaram a proibir, vetar, e mais ou menos a ideia de subsidiar veio depois da Segunda Guerra Mundial. Vários países investirem, incentivarem, verem os partidos como algo positivo, subsidiarem os partidos. E essas novas democracias fizeram a mesma coisa, quer dizer, de um lado vetaram, do outro lado incentivaram e criaram subsídios, mas talvez duas coisas sejam um pouco mais destacáveis nas últimas 2 décadas. Uma é, vários países apostaram não em vetar atores, mas em limitar os gastos. Quer dizer, em vez de proibir determinadas empresas, por exemplo, ou outros atores a contribuírem, a ideia foi que colocar tetos para gastos fosse talvez das uma empresas ideia também? melhor. Não, tetos para gastos dos candidatos. Dos candidatos. Então, o Chile fez isso, vários outros países fizeram isso. Também vedar tipos de gastos também. O Brasil, na verdade, também tem uma grande vedação, que é a impossibilidade de contratar, de pagar pelos anúncios na TV e rádio. E depois, Chile também tem essa concepção, México entrou nessa, Argentina também. Então, isso um pouco sobre a vedação. Tem um forte viés para vedar gastos de candidatos, limitar gastos de candidatos, que tem um impacto um pouco diferente de outro tipo de vedação. E a segunda coisa, talvez especial, seja a forte aposta na transparência. Vários países estabeleceram regras muito mais densas sobre a prestação de contas. O Brasil também está fortemente nessa linha, né? A partir da última grande tacada de reforma em 93 a 97, o sistema de prestação de contas foi fortalecido. Os brasileiros ainda não estão muito satisfeitos, são muito cínicos em relação à prestação de contas, dizem que ela não retrata muito, e eu diria que ela é um excelente retrato do que está acontecendo, mesmo só relatando 1/3, a metade, não sei quanto é, mas ela dá um bom retrato de como funciona o financiamento. E ela é muito o Brasil é muito avançado, isso é a última, digamos, parte dessa colocação. O Brasil é muito avançado em relação a outros países. Então, o grau de transparência que nós temos hoje no Brasil é excepcional em relação a vários outros países da América Latina, mesmo na Alemanha, por exemplo. Você precisa abrir PDF na Alemanha para acessar a prestação de contas. Só para ter uma ideia, quando se fala em gasto de candidato, esse gasto visa garantir visibilidade para ele. A maneira como os grupos de mídia aí tratam os candidatos também. Quer dizer, dada, digamos, a extensão da cobertura aí de televisões e tudo, essa parcialidade da mídia não é considerada como um fator de financiamento de campanha? Bom, no Brasil tem um conjunto de regras muito densas em relação ao comportamento da mídia, mais densa do que em outros países. Ainda deixa brechas, mas tem mais regras vedando, digamos, a parcialidade da mídia aqui do que tem em outros países. Em outros países existe a possibilidade de
quer dizer, no pior dos casos não existe regulação, então tem países onde o candidato não tem nem acesso à compra, porque a mídia que está desfavorável a ele, no extremo nem abre espaço, nem pagando, né? Então, o primeiro tipo de regulação é garantir acesso. Esse tipo de regra no Brasil foi criado nos anos 50, garantindo acesso. A segunda onda é garantir acesso igual, quer dizer, impedir que a mídia cobre preços diferenciados e indiretamente subsidie determinados candidatos. E o terceiro passo é tipicamente garantir acesso à mídia gratuita. Bocarello, quais as experiências internacionais que você foi analisar para propor o seu projeto e quais são os pontos centrais dele? Primeiro eu queria fazer um comentário anterior, que eu acho que o professor Bruno colocou coisas extremamente importantes, que de certa forma desmistificam a forma como se debate aqui no Brasil e como até alguns petistas debatem. Ao discutir o financiamento de campanha e as regulamentações, o Brasil, no meu ponto de vista, é um dos países que tem as maiores regulamentações de campanha e de controle sobre gastos de campanha. Por exemplo, de 88 para cá, 14 iniciativas legislativas já foram, fora essas que foram aprovadas recentemente, vai umas 16 ou 17, importantes, que vão incidir na campanha. Por exemplo, professor, já tem limite de gasto, só que hoje é o partido que diz o limite de gasto para cada candidato. No levantamento que a gente fez, quando eu fui coordenador da campanha, tinha uma máxima que uma parte dos intelectuais mais ligados ao PT falavam, não, porque nós temos que mudar o sistema do Brasil, que o Brasil é uma jabuticaba. Primeira coisa, qualquer país do mundo é uma jabuticaba. Não existe dois sistemas eleitorais iguais no mundo. Segundo, quando eu me embatia contra a visão do PT, que a reforma essencial para o país era a reforma política, o que eu imaginava é o seguinte: a experiência política de cada país cria um sistema, um arcabouço jurídico, político, eleitoral próprio. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. A regulamentação de gasto é quase zero, o poder econômico é quase total e você pode ter uma situação que uma minoria no país elege o presidente da República. Tem aquela situação dos delegados, dos superdelegados, que só quem entende somos nós da política ou os dirigentes dos partidos de lá, e mais ninguém. Aliás, o povo não entende, não sabe o que vai acontecer, não sabe quem vai ser presidente. Quando criaram a primeira agência de notícias, que é a Associated Press, ela se associou ao New York Times e aplicaram a primeira fraude eleitoral em 1870. Pois é, mas é uma democracia estabilizada. Qual é o problema do financiamento de campanha? No nosso projeto, o avanço, infelizmente, não por eu ter perdido a eleição, mas não se criou um consenso em torno da ideia que eu defendia. O que eu defendia era o seguinte, que eu continuo defendendo. Primeiro, tem partidos que querem o financiamento público exclusivo. Cria-se a opção. O cara não é obrigado a pedir dinheiro para empresário. Então, se o partido não quer financiamento privado, não peça. Quando você estabelece uma forma de financiamento público, como nós estabelecemos na PEC, que eu sou o autor, esse partido pode escolher. Segundo, o volume de recursos? Não, volume de recursos estabelecido pelo TSE. Sim, então, se for privado ou público seria... Mas ele escolhe para ele, não pode escolher para os outros. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, ampliar imensamente a transparência. Na hora que tiver uma doação, no ato ela tem que ir para a internet, ir para o TSE, e qualquer pessoa no Brasil pode observar. Segundo, estabelecer limite para os gastos para cada cargo e só permitir que haja arrecadação de campanha quando tiver aprovado esses limites. Porque como é hoje, professor,
o partido estabelece o limite. Mas se o partido não estabelecer o limite, você pode arrecadar. E se o partido estabelecer o limite, vale apenas para o limite das pessoas daquele partido. Está correto. O partido diz, eu vou gastar tanto com o presidente, tanto para cada deputado federal, tanto para cada deputado estadual. Mas se o partido não estabelecer, ele pode começar a arrecadar. E fora da eleição, o partido também pode arrecadar. A prestação de contas do candidato hoje é quase imediata, mas do partido você só faz um ano depois. Então, eu acho que o caminho que nós estamos seguindo no Brasil é um caminho correto, que é de aumentar a transparência. Agora, diferente do professor que estuda, eu quero fazer um debate político que tem incidência nas decisões políticas e não discutir apenas o financiamento de campanha. Eu acho que o financiamento público exclusivo é um erro para o nosso país. Porque as pessoas, quando pensam, por exemplo, vamos imaginar o que seria o financiamento público exclusivo. Você estabeleceria, vou pegar deputado federal. Cada deputado federal vai receber 1 milhão para fazer campanha. O deputado federal rico, ele tem carros, avião, amigos ricos, e ele pode sair daqui, como estamos em São Paulo. Você vai fazer campanha em São José do Rio Preto, no avião dele. E chega lá, almoça com os amigos paga o almoço. Isso não é crime. Os amigos ricos dele podem se mobilizar e fazer a campanha para ele. O deputado pobre vai usar uma parte desse dinheiro, inclusive, para o seu deslocamento e sua alimentação. O candidato... Mas se não tivesse financiamento público, o rico continuaria rico e o pobre não teria nada. Não, mas eu estou querendo pegar você em outra parte. Então eu acho que o financiamento exclusivo, no caso do Brasil, não no caso da Europa, que é a situação diferente, estou falando no caso do Brasil, que aqui em São Paulo, por exemplo, você elege 70 deputados disputando um universo de qualquer coisa em torno de, tem que ter 500 mil, 400 mil votos de coeficiente eleitoral por deputado. Num estado imenso, imagine no Amazonas. Então, na realidade, o financiamento público exclusivo é o voto censitário. Só rico pode disputar. Tanto é que nesse sistema de financiamento privado, você pega o PT e pega a Câmara. É claro que tem mais rico lá, como qualquer país do mundo tem mais ricos. Mas você tem pessoas lá que eram de fato metalúrgicos, outros que não tinham nenhuma profissão definida, não têm formação superior, não têm base própria para fazer campanha e se elegem. Num sistema de funcionamento. Vamos só para pegar a lógica aí. Se um tem 10 e outro tem 0, e eu dou 2 para cada um, o cara que tem 12 e o outro que tem 2 é uma situação mais equilibrada do que 10 e 0. Se você tivesse num universo que não existisse dinheiro. Não, no universo de dinheiro. Não, no universo da circulação. O rico se entra... A ideia é trocar o financiamento privado pelo financiamento público exclusivo. Né? Não, o meu não. Não, Liga dos Adeptos. A minha ideia é aumentar a transparência. Os adeptos do financiamento público exclusivo. A minha ideia é eu não sou defensor limite. desse sistema, mas eu acho que, não sei como que a gente faz, mas eu acho que os termos do debate, para mim, eu não consigo discutir sobre o financiamento público exclusivo, porque essa, para mim, é uma técnica de regulação. O debate sobre as técnicas deve vir, no meu entender, em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem o debate sobre os objetivos. Quer dizer, o que eu quero? Antes de pensar como fazer, preciso ter uma clara visão do que eu quero. E aí tem, digamos, 3, 4, 5 temas que podem ser colocados na mesa, estão colocados na mesa, nem todos compatíveis. Não? Um tema que muitos países, inclusive no Brasil, se preza muito é fortalecer o cidadão individual. O papel do cidadão individual como cidadão igual, influenciando no processo do financiamento. Então, se esse é o objetivo da reforma, nós podemos pensar em técnicas. Tem técnicas do lado da vedação e da regulação e tem técnicas do lado dos subsídios.